Olá, povo lindo! Nós estamos aqui mais uma vez para tentar tirar algumas dúvidas ou motivá-los a uma leitura básica, que é recomendação nossa inicialmente. Então, nós iremos falar hoje de uma temática interessantíssima: Aristóteles em tempos de coronavírus, né? Para Aristóteles, como é conhecido por todo mundo, né? Que estudou filosofia, né? Quer dizer, viveu 348 anos antes de Cristo. Nós iremos pensar alguns livros dele que estão de forma sintética neste livro aqui do Danilo Marcondes, né? Que vocês encontram lá no portal da Católica. E basicamente, pessoal, trazer este autor de tão longe para a gente entender um pouco a nossa vida, né, nosso cotidiano. Então eu vou falar de alguns livros e fazer essas devidas pontes. A primeira situação é um livro que ele fala sobre o conhecimento, né? Então a gente precisa conhecer. Ele vai fazer uma situação interessante que, para a gente conhecer, a gente precisa memória, porque é a partir de uma repetição que a gente vai ter consciência de uma experiência, que é um grande diferencial de Aristóteles, é ir além do Platão, porque Platão era idealista e Aristóteles foi discípulo de Platão, mas ele inova com o conceito de experiência. Então, memória, experiência, tem a arte e o juízo universal. Para a gente sair desse saber dos sentidos para um saber teórico, a gente precisa passar por essa caminhada. Então, a memória é a repetição, né? A experiência é aquilo que a gente vive, mas às vezes as pessoas nessa correria, né? Às vezes passa por cima de grandes coisas na vida e não consegue entender nesse momento de reclusão, né? Agora onde as pessoas estão dentro dos seus lares, é preciso, né, que a gente reencontre o outro, né? Eu sempre aqui com os meus amigos e as pessoas que estão próximas, a gente fala que também é um grande momento de perdoar e pedir perdão, sabe? Então, assim, pessoal, conhecimento do Aristóteles passa por essa situação. Depois da experiência tem a arte. A arte, pessoal, lembra muito a arte do ofício, a arte do fazer. Você, de fato, só conhece quando aprende a ensinar. Essa experiência, esse ensinamento grandioso do Aristóteles, né? Quer dizer, eu só consigo aprender quando eu ensino. Quando eu ensino, eu aprendo. Se as pessoas conseguirem interagir nesse molde, eu e o outro, ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando, com certeza seria um mundo interessante, sabe, para se viver. E aí, e por último, tem a questão do juízo universal, né? O juízo significa investigação. Então, para conhecer, você tem que sair da consciência da experiência para chegar a um juízo, uma investigação universal, para conhecer todas as coisas. Um outro livro importante para o Aristóteles e para a gente entender essa caminhada do Aristóteles, 348 anos antes de Cristo, para hoje, coronavírus,
A gente tem que conhecer um livro que é importantíssimo para a ética, que o próprio nome já diz, é Ética a Nicômago, né? É um nomezinho extravagante, mas Nicômago era o filho dele, então ele escreve para o filho, sabe? Quer dizer, é um tutorial de ética, né? Usando essas terminologias mais recentes. Então, o seguinte, ele fala da excelência. Excelência é fazer bem feito alguma coisa. Me lembra muito os conceitos de bom, regular, insuficiente, excelente e tal, né? Que a gente tinha lá na educação infantil. Hoje, ele diz que nós precisamos ter a excelência intelectual e a excelência moral. A excelência intelectual está relacionada com o que vocês estão fazendo em um curso universitário, né? Em uma caminhada intelectual. Então, vocês precisam de tempo e instrução. Então, quando você conhece, sabe o que é o bom, sabe o que é o certo, você vai para a excelência moral, que é produto do hábito, produto da repetição de fazer a coisa certa, porque você já sabe, porque conhece a coisa certa, o bem feito. Então aí, pessoal, é interessante para você entender as coisas, sabe? Isso necessita de tempo. Nessa vida corrida, você não tem tempo para parar, metabolizar. As coisas são colocadas na praticidade. Tudo que requer tempo, as pessoas acham que isso pode ser diminuído, sabe? Isso é um problema. Então, basicamente, a Ética de Nicômago fala sobre isso. Um terceiro livro que é importante é o Tratado da Alma. O Aristóteles vai dizer, matei uma formiga aqui, vai dizer assim, o que é mais importante para se conhecer é a alma. Mas, inicialmente, a alma, cada ser humano vai ter a sua, sabe? É o local de se guardar valores, né? Lembrando um pouco lá o Platão, no livro O Banquete. Então, assim, não é a alma espírita, coisa parecida assim, um lugar que não é no corpo que os valores se manifestam, e sim na alma, para Aristóteles. E aí, assim, é um livro importante para se entender a origem da psicologia, o comportamento humano, né? Cada pessoa vai ter um comportamento, e assim sucessivamente. E o último livro que eu queria, de alguma forma, explicar é a política. O homem é um animal político. Político vem de polis, cidade. Então, é na cidade que se constrói os processos de desenvolvimento, sabe? Era nas praças que se discutia os problemas lá no tempo de Aristóteles. Mesmo sabendo que não era uma coisa mega democrática, porque nem todo mundo participava disso. Eram homens ricos, né? Quer dizer, os escravos e mulheres não tinham acesso. Mas era uma forma de discutir os problemas da cidade. Infelizmente, a gente não usa a praça, né, como grande referência. Se fala muito, quer dizer, o poder das ruas, sabe? Quer dizer, é meio problemático, eu não queria entrar nesse ponto agora, mas atualmente, né, coronavírus, não temos pessoas nas ruas, em tese. Precisamos, né, quer dizer, entender, porque a política, ela precisa da linguagem. Quando você domina a linguagem, você sabe mediar o diálogo, o debate com o outro, na perspectiva, né,
de buscar uma possibilidade de não ter extremos. Os extremos não são interessantes para Aristóteles. Recordando o livro anterior que eu falei, ele fala sobre a virtude é o produto do hábito. Então, o hábito da comunicação que gera a virtude, sabe? Você aprende com o outro. Isso é interessantíssimo. Eu acho que o pós-corona, nós precisamos reinventar, sabe? Muita coisa. A gente não pode ficar martelando coisas, né, que não tem mais sentido. Então a política, ela é muito interessante, sabe, pessoal? A polis. E isso são esses 4 livros básicos que vocês precisam ler no texto do Danilo Marcondes, textos básicos de filosofia. Então, se Aristóteles vivesse agora, lógico que ele teria grandes dificuldades, sabe? Quer dizer, grandes dificuldades. Mas nós precisamos reinventar as coisas. E uma delas são as relações humanas. Sabe? Quer dizer, grandes dificuldades, a gente vivia correndo. Agora que a gente está dentro de casa, tem muita gente que não sabe conviver mais dentro de casa. Sabe? Isso é problema. Então, uma das coisas que precisamos colocar para vocês é a virtude, é um produto do hábito. A gente precisa fazer coisas boas, sabe? A gente precisa pensar no outro. Então, basicamente, esses são os livros que eu vou exigir depois de vocês na bibliografia, né? O Conhecimento, o Ética Nicômaco, o Tratado da Alma e, por último, Política, o homem é o animal político. Então, saiba que as decisões que nos fez retornar em grande escala para os nossos domicílios também foi produto da política, sabe? Então, nesse sentido, a gente precisa se envolver mais. Então, um grande beijo e aguarde o próximo encontro. Felicidades!